Boa tarde, querido. Hoje, 22 de abril de 2020, nesta tarde abençoada por Deus, venho participar mais uma vez com vocês a palavra do Senhor. Espero que todos estejam bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinante em vossos corações. Neste momento, nós vamos falar a vocês a respeito dos desígnios de Deus. Deus trabalha com 4 servos que nós vamos tentar destacar aqui. O primeiro é Ezequiel. Quando Deus chama Ezequiel, ele ordena que ele vá falar a uma nação rebelde, que é a nação de Israel, a própria nação de Ezequiel. E a ordem do Senhor para que ele vá e fale é dura, é uma palavra pesada. Ezequiel fica muito indignado, muito triste com a ordem, porém ele se dispõe a obedecer. E há no capítulo 3 esse texto. Em seguida ele me diz: filho do homem, come o que achares, come esse rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E disse-me: filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então comi, a minha boca ficou doce como mel. A palavra de Deus na boca de Ezequiel foi doce como mel. Há esse entendimento, essa grandeza, essa grandiosidade, essa grandiosa revelação de que a palavra sempre é doce na boca dos seus servos. Ela tem essa produção de sabor delicioso. Os seus servos se deleitam na sua palavra. Leem e se deleitam. Assim como é doce o mel no paladar, também é a palavra de Deus no coração, na boca daqueles que o amam e o servem. Porém, essa mesma palavra, no livro de João, foi trazido também um livro, no livro de Apocalipse, a João, o apóstolo de Jesus. E diz assim o texto sagrado, no capítulo 10. A voz que eu ouvia, que havia ouvido do céu, falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o, e ele lhe dará amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, que era doce como mel na minha boca, mas depois que o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez, e muitos povos, nações e línguas e reis. Esta palavra dirigida a João tinha uma expressão profética, e ela traduzia exatamente os desígnios de Deus. Na boca do seu servo, a palavra é doce como mel. No estômago, ela é amarga como fel. E isto produz uma sensação do juízo de Deus sobre aqueles que não se dispõem a crer nele e a obedecê-lo. Enquanto na boca dos seus servos a palavra é deliciosa. João então estava vendo que o juízo de Deus seria severo, seria amargo como fel, assim como a palavra que chegou no seu estômago. Esta é uma palavra direcionada a todo mensageiro de Deus. Quando proclamamos a palavra, o nosso propósito é ver as pessoas se converterem, mas nem todas se convertem. E aquelas que talvez nós mais desejávamos que se convertessem, que são os nossos amigos, os nossos parentes mais chegados, talvez um filho, um pai, um marido, aqueles resistem à palavra de Deus. E ela fica doce ao nosso paladar, mas amargo no nosso estômago, pois sabemos que o juízo de Deus será muito forte sobre eles. Observe bem que no livro de Isaías, o Senhor chama Isaías para pregar a sua palavra e direciona ao coração dele esta palavra. Ele então me disse: vai e diz a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis.
torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta e nem seja curado. O que o Senhor fala através de Isaías é uma mensagem pesada sobre Israel. Isaías foi um profeta chamado por Deus para falar juízo sobre o povo de Israel, porque o povo já havia desprezado todas as outras mensagens anteriores dadas por outros profetas e não estavam mais querendo ouvir nem a palavra de Deus. Então o Senhor diz: vou ser tão insensível à palavra, aliás, a eles quanto eles são insensíveis à minha palavra. Já que eles não me ouvem, também serei inflexível. Vou fazer com que eles vejam você pregar, mas eles não entenderão, não compreenderão a palavra. Vão ouvir e não vão dar ouvidos à palavra. Vão permanecer endurecidos até enfrentarem o meu juízo. Outras vezes, Deus levantou o profeta Ezequiel, que já temos falado sobre ele, profeta Jeremias, e esta é a palavra que Deus dirige ao profeta Jeremias. Preste atenção. Prepara-te, levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Preste atenção. Hoje eu ponho como cidade fortificada, como coluna de ferro e muros de bronze contra toda essa terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando Deus tem os seus propósitos e Ele os define em desígnios direcionado através da sua palavra na boca do profeta, volto a repetir, quando a palavra chega ao paladar do profeta, ela tem o sabor de mel, porque o profeta recebe gostosamente. A palavra de Deus é doçura para quem o ama e para quem deseja servi-lo, para quem se submete ao seu poder. Mas esta mesma palavra, querido, ela se torna amarga como fel sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E aí o Senhor vai falar a Jeremias: eu vou te tornar como uma coluna de ferro, ninguém vai te derrubar. Quando você se posiciona ao lado de Deus, você tem a completa proteção do Senhor. Em qualquer circunstância, não importa o adversário, não importa o inimigo, ninguém pode te vencer se você estiver sob a proteção do Senhor. E tudo que Deus quer, meu filho, tudo que Deus quer, meu amigo, tudo que Deus quer, meu irmão, é que você se converta a Ele, se arrependa dos seus pecados, se volte para Ele, creia no poder dEle, porque Ele é fiel para te proteger, para te amparar e fazer de você uma coluna de ferro para sustentar a obra dEle na terra e glorificar o seu nome. Esta é a mensagem de Deus. Os desígnios de Deus sobre a nossa vida são perfeitos e são bons. Você só precisa crer e se dispor a obedecer. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma pequena oração. Deus bendito, torne compreensiva a tua palavra no coração de todos. Porque este, Senhor, eu sei que é o teu propósito, que todos se arrependam e sejam salvos. Assim como é o meu propósito, que todos ouçam a tua palavra e creiam que o Senhor é um Deus vivo, que Jesus Cristo é o único Salvador e que o Espírito Santo está pronto para ajudá-los nessa jornada cristã. Em nome do Senhor Jesus. Amém.